Olá a todos, meu nome é Paula, eu sou residente do segundo ano do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Estou aqui hoje para apresentar o conteúdo da aula de doenças dermatológicas na infância. O intuito dessa aula é falar um pouquinho sobre as doenças dermatológicas mais comuns na atenção primária à saúde, né? Mas eu vou abranger também algumas outras doenças que são um pouquinho mais raras, para a gente saber quando encaminhar e referenciar e diagnosticá-las. E também vou falar um pouquinho, na verdade, não vou abranger esses temas que já foram abrangidos em aulas anteriores pelo outro colega residente e pela nossa preceptora, a doutora Ariane Chiara. Então, qual que é o intuito e o objetivo dessa apresentação? É revisar as principais dermatoses na infância atendidas na atenção primária à saúde, fortalecer o raciocínio clínico e o diagnóstico diferencial para as doenças dermatológicas da infância, abordar condutas terapêuticas baseadas em evidência e promover o centrado cuidado na criança e na família. Muitas dessas doenças, ela vai precisar de uma educação, tanto do paciente quanto da família, quando a gente trata, né, da infância. A família é muito importante para realizar o cuidado, a prevenção e a higiene desse paciente, né? Então, o principal objetivo, principalmente, vai ser a gente reconhecer, entrar em contato com os tratamentos e as terapêuticas e fazer essa promoção do cuidado, que é muito importante no caso das doenças dermatológicas. Qual que é a importância, né, das doenças dermatológicas na atenção primária? Não só na infância, mas na vida adulta, mas tanto na infância, a importância é que as dermatoses, elas estão presentes em até 30% das consultas pediátricas. É uma queixa muito frequente, né, das mães, dos cuidadores, quando eles procuram atenção primária, nas consultas, as queixas de pele. E a outra importância é que muitas delas são autolimitadas, são benignas, ou seja, elas podem ficar conosco na atenção primária, elas não necessariamente precisam de um encaminhamento para o especialista ou precisam de uma avaliação do pronto-socorro, do pronto atendimento, de um serviço de urgência e emergência, por exemplo. Então, a atenção primária ela é a porta de entrada, né? Ela oferta esse acesso e nós, como médicos de família e comunidade, conseguimos resolver a grande maioria dessas doenças dermatológicas da infância. Então, porque muitos são autolimitadas e são benignas. Outro fator importante é que a atenção precoce, né, a abordagem precoce dessas dermatoses, elas reduzem as complicações, né, reduzem os agravos. Muitas dessas doenças que eu vou abordar o tema, se não forem tratadas precocemente ou corretamente, elas podem virar porta de entrada para uma infecção posterior de pele, né? Então, de uma abordagem limitada e benigna, às vezes pode evoluir para uma abordagem mais com antibiótico terapia ou com raspagem, enfim. Se ela for abordada precocemente, a gente reduz as complicações. E, novamente, a educação familiar é essencial. Então, na atenção primária, como temos contato com a família, os cuidadores como um todo, conseguimos fazer essa educação familiar de uma maneira mais abrangente e, às vezes, até acompanhar esse paciente mais de perto, né? Então, a maioria desses pacientes podem ficar conosco na atenção primária. Eu trouxe as dermatoses mais frequentes na infância, né? A dermatite atópica é muito comum, são essas lesões pruriginosas, as lesões em flexuras, o impetigo, né? A tínia, que já foi abordada previamente, escabiose, que tem ciclos, é uma doença sazonal, mas tem ciclos que ela aparece muito no nosso consultório na atenção primária, e o molusco contagioso. Essas são uma das mais frequentes, mas eu dividi nesses dois momentos, as mais frequentes e lá para o final da aula coloquei outras não tão frequentes, mas que também pode aparecer no nosso consultório como médico de família. Então, vamos começar com ela, a dermatite atópica. Ela é uma doença inflamatória crônica da pele e por isso ela tem esse caráter recidivante. Então, muitas vezes os pacientes que chegam até o nosso consultório, que recebem o diagnóstico de dermatite atópica ou ainda estão em processo investigativo, eles têm essa questão de tipo, mas eu trato
eu tomo um medicamento e ela acaba voltando. É porque ela tem esse caráter recidivante, é uma doença crônica que às vezes precisa de um cuidado contínuo, né? E a patogênese é complexa. Então, ela tem uma carga genética, mas ela pode ser desencadeada por fatores ambientais, ela pode ter uma disfunção imunobiológica, imunológica, e também pode ser por uma disfunção da barreira cutânea, né, da barreira epidérmica. E lembrar que essa patogênese ela pode estar interligada. Tudo isso que eu acabei de falar pode estar interligado e ser e fazer parte da patogênese em um só paciente. Então, geralmente a carga genética é bem importante nesses pacientes, mas lembrar que os fatores ambientais, os gatilhos ambientais, ele tem forte influência nessa patogênese, né? E a disfunção da barreira epidérmica também. A gente sabe que o paciente da dermatite, que tem tendência a ter dermatite atópica, a hidratação, evitar a porta de entrada, são fatores muito importantes na prevenção. A dermatite atópica, ela está muito relacionada também com a tríade da atopia, né? Então, geralmente, pacientes que possuem uma dermatite atópica diagnosticada pode ter essa tríade atópica, a tríade da atopia, que é a dermatite atópica mais a rinoconjuntivite alérgica mais a asma. Geralmente, a rinoconjuntivite alérgica e a asma, elas são mais sazonais, diferentes da dermatite atópica, que dependendo dos gatilhos específicos podem surgir em crises, em recidivas mais frequentes, a rinoconjuntivite e a asma ela podem ser mais sazonais. Então, esse paciente que tem a dermatite atópica, a rinoconjuntivite alérgica e asma, a gente vai chamar aquele paciente de atópico, é um paciente que tem a tríade da atopia. Então, também é muito comum na nossa prática clínica e ficar sempre de olho nesses pacientes. E aí eu dividi entre fase aguda, a fase crônica e a distribuição da lesão, que ela varia de acordo com as idades, né? Então, na fase aguda, geralmente são as manchas ou placas, são muito pruriginosas e hiperemiadas, são aquelas manchas bem vermelhas, muitas das vezes são espessas e escamosas, que podem sofrer erosão, principalmente por causa do atrito e por causa da coçada. Então, na fase aguda, a gente caracteriza por aquele prurido intenso. Muitas vezes na criança pode causar irritabilidade por causa do prurido que não cessa. Então, ela é mais hiperemiada, mais pruriginosa, aquela mancha vermelha, espessa, que coça bastante e pode ter processo de erosão de acordo com a coçada. Na fase crônica, por causa do atrito, ou às vezes por causa das recidivas constantes, as lesões elas podem ser mais secas e liquinificadas. Então, a pele do paciente é aquela pele grossa, aquela pele espessa, tem aparência de ressecada. Geralmente, essa é mais a característica da dermatite atópica da fase crônica. A distribuição da lesão, ela varia de acordo com a idade, né? Nos lactentes, geralmente, é muito comum a lesão em face, nas bochechas. É bem comum de acontecer nos lactentes aquela dermatite atópica em ambas as bochechas, no couro cabeludo. Em algumas crianças podem aparecer na sobrancelha também, dependendo da extensão. E, diferentemente de crianças maiores, nos lactentes, nós encontramos as lesões nas partes extensoras dos membros, né? Então, geralmente, é aqui na parte de extensão do membro, diferente de uma criança maior, que fica na parte de flexura, nas partes de dobras, né, que falamos. Então, a distribuição da lesão, ela também muda de acordo com a idade. Os lactentes mais extensoras, face, bochecha, sobrancelha, e nas crianças maiores, né, nos escolares e pré-escolares, as lesões são mais comuns nas superfícies flexurais. Então, de dobras, pescoços, face anticubital, na poplítea, tudo isso é mais comum. Então, a gente vê muito característico em anticubital, né? Na poplítea, cotovelos também, e aqui na parte occipital e cervical. Então, saber que a fase aguda e crônica são diferentes e de acordo com as lesões também é diferente. Então, aí eu coloquei uma imagem tirada do manual MDS, né? A fase aguda, e a gente pode ver num lactente, nas bochechas, e também podemos ver numa criança maior, num pré-escolar escolar, na poplítea.
Na fase crônica, a gente já tem essa lesão não tão hiperemiada, mas você vê a grosseira da pele, né? Uma pele mais áspera, uma pele mais grossa, uma pele que fica com esse aspecto mais ressecado. A gente chama de liquenificado. Essa é a fase crônica da dermatite atópica. E aí o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico da dermatite atópica. Em alguns casos, quando a gente ainda tem dúvida diagnóstica, pode se lançar a mão de raspado, de biópsia, mas o diagnóstico é clínico, principalmente se o paciente tem aquela tríade atópica. Então, história pessoal ou familiar, o exame físico e exclusão de outras doenças. E aí trouxe algumas dessas que podemos excluir, como a dermatite seborreica, a dermatite de contato, a psoríase, a escabiose e a ictiose. Dermatite seborreica de contato e a psoríase, o colega Dr. Lucas falou na aula dele sobre doenças dermatológicas. A escabiose e a ictiose eu vou trazer nos próximos slides. Quais são os cuidados gerais com a pele desse paciente atópico? E aí eu acho que é a grande importância, assim, quando nas consultas do cotidiano, consigo observar, assim, pelo menos nos meus pacientes, essa resistência de realizar as orientações feitas, né? Então, é importante evitar, por exemplo, o banho morno, o banho quente, e os pacientes falam, não consigo ficar sem meu banho quente. Evitar as buchas abrasivas, né? Então, evitar esfregar, tem paciente que não consegue aderir a esse tratamento. Então, o que nós temos que limitar? Limitar a lavagem excessiva da pele e sabonetes abrasivos, frequência e duração das lavagens, né? Então, os banhos devem se limitar a banhos uma vez ao dia só. Devemos limitar a temperatura excessiva das águas, né? Então, tentar banhos mornos a frios, evitar os banhos quentes, então, limitar a temperatura, né, elevada da água. Limitar a fricção excessiva ao secar a pele depois do banho. E aí, um outro passo super importante para o paciente atópico é a aplicação dos hidratantes, dos emolientes. Então, sempre essa pele tem que ser muito hidratada. A gente não pode ter ressecamento, não pode ter rachaduras para fazer de porta de entrada, né? Então, aplicar os hidratantes, como pomadas ou cremes, e produtos à base de ceramidas. Nós temos na farmácia hoje em dia diversos produtos que são realizados, que foram realizados para pacientes com dermatite atópica ou pacientes atópicos, né? Pacientes com sensibilidade. Então, evitar sempre que possível produtos com muita cor, corante, cheiro, tudo isso faz parte do tratamento da dermatite atópica, uma grande parte do tratamento. E o tratamento medicamentoso, né? Nós podemos lançar mão dos antihistamínicos, eles vão aliviar o prurido por meio das suas propriedades sedativas, vão reduzir o estresse emocional e ajudam a interromper o ciclo, né? O prurido, coçar e aí coça mais, que é um ciclo que pode acontecer com muita frequência. Então, os antihistamínicos vão entrar aí como uma forma de alívio. Os corticoides tópicos, eles são base da terapia, juntamente com a hidratação. Então, em torno de 2 vezes ao dia, no período de crise. Lembrar dos corticoides tópicos de baixa e média potência, como a hidrocortisona e dexametasona. Deve-se evitar o uso prolongado dos corticoides, deve-se evitar o uso generalizado dos corticoides e também deve-se evitar o uso de corticoides de alta potência nesses pacientes. Os inibidores da calcineurina, temos como mais comum, que conhecemos no meio clínico, o tacrolimo. Quando lançamos mão do tracolimo ou do pimecrolimo, eles são indicados em casos de refratariedade ou casos de dermatite atópica muito extensa, ou casos que nós não queremos utilizar os corticoides, quando estamos preocupados com o efeito adverso desses corticoides ou quando o tratamento vai ter que durar um tempo maior. Aí podemos lançar mão do tacrolimo. A fototerapia não é muito disseminada no nosso meio da atenção primária, né? Mas existe essa opção da fototerapia com a luz ultravioleta B de banda estreita, né? UVB. Ela é útil para as dermatites atópicas extensas, particularmente quando os cuidados apropriados com a pele e os tratamentos tópicos, eles não estão conseguindo
realizar o controle dessa inflamação. A fototerapia é uma opção utilizada nesse tratamento. Os imunossupressores sistêmicos e os agentes biológicos, eles são também utilizados como parte, aí nós já entramos num caso de dermatite atópica, que necessitam ser referenciados à especialidade, né? Então, aquelas dermatites atópicas muito refratárias ou extensas, ou que não possuem um bom controle com os tratamentos tópicos, né? Os imunossupressores sistêmicos, os mais conhecidos por nós são as ciclosporinas, o metotrexato e a azatioprina, né? Eles inibem a função da célula T. Eles são indicados nesse caso de dermatite atópica recalcitrante ou as disseminadas ou aquelas incapacitantes que não melhoraram com o tratamento tópico e com a fototerapia. Os agentes biológicos sistêmicos, atualmente na residência, eu tenho um paciente que ele faz uso de um agente imunobiológico sistêmico e ele está mais de 5 anos sem crise. Antes ele referia que ele não conseguia passar nem 3 semanas sem crise. O paciente, ele é chefe de cozinha, então ele tem muito contato com agentes abrasivos e etc., utiliza muito as mãos. Então, ele precisou ser referenciado para realizar o tratamento com o tralocinumab. E depois que ele começou esse tratamento, ele refere que nunca mais teve crise da dermatite atópica dele. Então, são agentes que lançamos mão deles quando tem a refratariedade ou a gravidade e extensão da dermatite. Agora eu vou falar sobre o impetigo e a ectima, né? Foram temas também abordados na aula da doutora Ariane sobre puericultura, mas como é uma doença muito comum na infância, eu trouxe novamente para as doenças dermatológicas na infância para destrinchar um pouco mais. Então, o impetigo, ele é uma infecção superficial da pele, com bolhas ou crostas, né? Não necessariamente é bolhoso, causada por Streptococcus e Staphylococcus, ou ambos. Lembrando que o Staphylococcus é o agente causal mais comum do impetigo e ectima, em segundo lugar, o Streptococcus. O impetigo, geralmente, são essas lesões eritematosas com crostas melicéricas, eles chamam de crostas de mel, geralmente muito comum ao redor de nariz e boca, mas pode se estender por outros lugares. Então, essas lesões crostosas com aparência característica melicérica de mel. E o ectima é uma forma de impetigo, só que seria uma complicação do impetigo, né? Onde ocorre essas pequenas, como mostrado na imagem ao lado, essas pequenas úlceras em pontos, né? Elas podem ser purulentas, podem ser rasas, podem ser recobertas por crostas espessas, e geralmente dessa característica de cor amarronzada, bem no centro, né? Como se fosse uma punção com uma cor mais marrom enegrecida no centro, com eritema ao redor. Se a gente não percebe, parece que é uma picada que coçou, mas ela se espalha. Então, o ectima, ela é essa forma mais ulcerada do impetigo, né? Que geralmente ocorre em punção. O diagnóstico, novamente, são doenças de diagnóstico comumente clínico e podemos lançar mão de cultura ou de raspado quando a gente está com dúvida diagnóstica ou quando os tratamentos empíricos falharam. Nos casos recorrentes do impetigo, então aquelas crianças que têm com frequência, é necessário a cultura das narinas para isolar algum outro micro-organismo, né? Mas geralmente, a maior parte das vezes, o diagnóstico é clínico, com uma boa anamnese, um bom exame físico, conseguimos fazer o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento, a maioria das vezes, nós fazemos o uso de antibiótico tópico, antibiótico local. E aí nós entramos num impasse aqui, pelo menos no SUS. Atualmente nós temos no nosso REMUME do nosso município, por exemplo, e da maioria que conheço, a neomicina, né? Só que sabemos que a neomicina já tem uma grande resistência na população. Então, o tratamento de primeira escolha é o antibiótico da mupiricina pomada,
Então, a mupirocina pomada aplicada 3 vezes ao dia por uma semana é o tratamento de primeira escolha. Segunda escolha, temos a pomada de retapamulina, 2 vezes ao dia por 5 dias, mas a mupirocina ela acaba sendo a mais utilizada e prescrita, tá? Então, é um tratamento localizado. Os antibióticos orais, eles podem ser utilizados, como a cefalexina, por exemplo, em caso de pacientes imunocomprometidos ou em lesões extensas, ou resistência ao tratamento tópico do impetigo. Tem literatura que fala que o ectima necessariamente precisa ter um antibiótico oral associado, e também encontrei uma divergência, só que coloquei aí preferencialmente o tópico e utilizar o oral em caso dos imunocomprometidos ou lesões muito extensas ou resistência e refratariedade do tratamento. Agora eu vou falar sobre a escabiose. A escabiose, muito comum na nossa prática clínica do médico de família e comunidade, é uma infestação na pele por ácaro, o Sarcoptes scabiei. É uma lesão com intenso prurido, representada por pápulas eritematosas e túneis nos espaços, principalmente interdigitais, de antebraços, pode ocorrer em genitais e na região da cintura. Mas o mais comum mesmo da escabiose é na região interdigital, nos antebraços, dorso, abdômen, né, e cintura. Coloquei 2 imagens aí também retirada de atlas de dermatologia, uma em mãos, né, de criança, e a outra ao lado, a gente pode ver uma escoriação grave devido à coceira escabética. Isso é muito comum. Ela faz os túneis e o prurido é tão intenso, principalmente no período noturno, que a criança fica com as escoriações das unhas nos túneis, assim, aonde tem a escabiose. O risco primário, principalmente, é em condições de aglomerações, como escolas, creches, e isso é muito comum, né, nas crianças da fase pré-escolar, escolar, até os lactentes que frequentam creches. Barracas, abrigos e residências em que mora muitos indivíduos na mesma residência. Na escabiose infantil tem uma particularidade que é a localização. Geralmente essas pústulas, elas podem ocorrer nas plantas dos pés e nas palmas das mãos. Aí pode confundir com uma outra doença muito comum que vem em surtos, que é a mão-pé-boca, né? Eu não trouxe na aula as doenças exantemáticas, porque ficaria muito longo, acho que pode valer aí um segundo tema no futuro, que não deixa de ser uma doença dermatológica de pele, uma doença de pele, né, causar alterações em pele. Mas essa escabiose na infância, ela pode confundir um pouquinho com o mão-pé-boca, mas diferenciar sempre pelas pústulas, pelos túneis que faz e pelo esse intenso prurido, principalmente noturno. Diagnóstico, novamente, é a avaliação clínica e, em caso de dúvida diagnóstica, pode ser realizado o raspado dos túneis e aí observado em microscopia os ácaros, né? O tratamento ficou um pouco apagado, mas acho que para quem for ver em tela cheia vai ser melhor, né? O tratamento, primeira escolha de tratamento é o creme de permetrina. O creme de permetrina ou a permetrina loção, você vai aplicar em todo o corpo e após 8, 14 horas você vai enxaguar. Geralmente a gente fala para o paciente fazer um ciclo de 3 dias e depois repetir em uma semana. A ivermectina em comprimido, lembrar sempre que é uma segunda opção de tratamento. A primeira linha de tratamento é a permetrina, 5%, a loção ou creme. A ivermectina, sempre lembrar, evitar, não pode ser usado em criança menor de 15 quilos ou menor de 5 anos de idade. A gente vai preferir a ivermectina em pacientes imunossuprimidos, em epidemias internas, por exemplo, institucionais, creches, asilos, escolas, e a primeira linha é a permetrina.
Deixei também a pomada de enxofre. A pomada de enxofre ela pode ser manipulada na apresentação de 6 a 10%, mas para crianças menores de 2 meses, o tratamento que nós temos para essas crianças menores de 2 meses é o enxofre precipitado manipulado, porque aí a porcentagem não pode passar de 6%. Então, a pomada de enxofre presente de 6 a 10% não pode ser utilizada em lactentes menores de 2 meses. Então, aí nós temos que manipular o enxofre precipitado de 2 a 6% em creme ou uma loção cremosa. Pode ser aplicado uma vez ao dia, à noite, por 3 dias. E, novamente, parecido com a permetrina, pausa 7 dias ou 14 dias e reaplica novamente um novo ciclo de 3 dias. Mas, principalmente, permetrina, loção, tratamento de primeira linha. A ivermectina, comprimido nessa dose de 200 microgramas quilo, a gente vai indicar como segunda linha de tratamento. Tem que ser usada em imunocomprometidos e nas grandes epidemias. Lembrar sempre, crianças menores de 15 quilos e menores de 5 anos não pode ser utilizado, tá? Deixei outras duas opções, que é o Clotamiton a 10% e a suspensão tópica de Spinosad, mas pouco usado na nossa prática clínica. Tratamento, muito importante, então, tratar os familiares dos contactantes próximos. Então, esses familiares próximos devem ser tratados, devem ser convocados para serem examinados. De preferência, eles devem ser tratados ao mesmo tempo que o paciente está realizando o tratamento. As roupas utilizadas pelo paciente, pelo menos nos últimos 2 dias, devem ser lavadas com água quente e passado a ferro. Então, nos últimos 2 dias, roupa de cama, toalha, roupas do dia a dia, roupas íntimas, devem ser lavadas com água quente ou passada a ferro. Também vi em outra literatura que se não tem como lavar a roupa com água quente ou passada a ferro, você vai pegar toda essa roupa, colocar num saco plástico, um saco de lixo preto, por exemplo, fechar e deixar isolado por um período. Eu não vou lembrar o certo, mas depois eu deixo na descrição. Não lembro se era 7 dias ou 3 dias para matar o ácaro. É bem importante orientar que os sintomas e as lesões elas podem demorar até 3 semanas para desaparecer, mesmo com a morte dos ácaros. Então, são sintomas que o tratamento foi concluído, está tudo certo, mas pode demorar para os sintomas desaparecerem, as lesões. E também temos que lembrar o que torna o tratamento mal sucedido, pode ser por resistência, baixa penetração dos agentes na pele, a terapia aplicada de maneira incompleta, né? Então, a gente sempre tem os esquecimentos da terapia ou o corte no meio da terapêutica, e também em casos de reinfecção. Então, não adianta a gente tratar e não fazer as medidas higiênicas orientadas. Trouxe também um molusco contagioso, é uma lesão de pele na infância, característica da infância, também presente na atenção primária. Ela é causada por esse vírus DNA, que é o molucipoxivírus. É um vírus exclusivo do ser humano. A transmissão é o contato direto pele a pele ou com fomites, toalhas, brinquedos, roupas, areia também, areia de parquinho, pode se transmitir o molusco contagioso. É mais comum em crianças de 2 a 10 anos e associado à dermatite atópica também pode ser bem presente. E aí a gente fala pela porta de entrada, né? Pela fragilidade da barreira cutânea do paciente atópico. Então, é uma doença viral e contagiosa. O molusco contagioso, ele caracteriza por pápulas, geralmente peroladas, cor da pele ou rosadas, com umbilicação central, ele tem um halo central. Na imagem aí acima, também tirada do manual MS, nós podemos ver essas pápulas, né? Essa, nesse caso, é mais rosada, com essa umbilicação central na face de uma criança. O diâmetro pode variar de 2 a 5 milímetros e elas podem ser isoladas ou agrupadas. Na maioria dos casos, elas são agrupadas. Geralmente são pápulas assintomáticas ou podem ter um leve prurido. A localização mais comum é no tronco, nas axilas, na face, nos membros
em adultos na região genital, mas em crianças principalmente em face e troncos. Pode haver uma inflamação reacional, que entre parênteses, né, entre aspas, chamam de molusco em crise, antes da resolução espontânea. Então, geralmente é uma condição que se resolve espontaneamente, é uma doença viral que se resolve espontaneamente. E antes dela ter essa resolução, pode ter essa inflamação reacional chamada de molusco em crise. Aí no tronco de uma criança a gente vê, né, as pápulas, essa mais da cor da pele, não tão rosada quanto a imagem mostrada no slide anterior. Novamente, o diagnóstico é clínico, baseado na morfologia típica da lesão e também baseado na história e no exame físico. Uma boa anamnese e uma boa propedêutica são importantes. O diagnóstico diferencial, as verrugas virais, que o Lucas também abordou, né? Nosso R2 abordou na aula anterior de dermatologia. A acne, pode confundir com acne, e foliculite também pode ser uma confusão no diagnóstico diferencial. E aí a gente vai mais pela epidemiologia também e história da criança. E o tratamento, como eu disse anteriormente, o tratamento é expectante em maioria das vezes, porque a cura pode ocorrer espontaneamente de 6 a 12 meses, em alguns casos pode levar até 18 meses, mas tem mães que às vezes não conseguem acalmar o coração, ou a lesão está muito extensa, tá espalhando ou trazendo algum comprometimento, e aí nós temos que fazer já o tratamento curativo, o tratamento ativo. Então, o tratamento ativo, ele é indicado em caso exatamente de lesões extensas, lesões muito sintomáticas, em áreas visíveis ou com risco de disseminação. Crianças com dermatite atópica sempre precisam do tratamento ativo e nos imunodeprimidos também é importante sempre realizar o tratamento. Quais são as opções de tratamento que temos disponíveis, né? E aí, eventualmente, esse paciente vai ter que ser referenciado para uma atenção especializada, né? Para realizar a curetagem, por exemplo. Desculpa, gente. Peço desculpas pelo imprevisto, mas esse é o ônus de gravar as coisas em casa, os barulhos dos cachorros. Então, como eu estava falando, tem alguns casos que o paciente vai precisar ser referenciado para realizar o tratamento ativo do molusco contagioso. Por exemplo, casos mais comum, o método mais eficaz é a curetagem, também é um método doloroso, então às vezes para a criança é difícil de ser realizado, mas é a primeira escolha. Crioterapia, que é com nitrogênio líquido, o ácido tricloroacético ou outros cáusticos, o imiquimod a 5%, é um uso ainda não descrito, não foi feito para isso, né? O uso off-label, é pouco efetivo, e a iodopovidina tópica mais o óxido de zinco, que pode ter tem um uso popular na atenção primária, né, no Brasil. Então, esse é o tratamento ativo, as opções de tratamento ativo para o molusco contagioso. Então, eu fiz um resuminho desses principais, né? Lembrando que, novamente, a tinea foi abordada em uma aula anterior. Prurido noturno, mais lesões em linha, né, em túneis, escabiose. Lesões com borda ativa, também pruriginosas, mais comum das tíneas. Crostas amareladas, milicéricas, né, característica de mel, o impetigo. E nas flexuras, mais um histórico de atopia, devemos pensar em dermatite atópica. Outras doenças de pele na infância que eu trouxe é o prurigo estrófilo, a ictiose e a dermatite em fraldas. E aí eu coloquei as observações das aulas em que consta outros temas dermatológicos. As tíneas e micoses abordadas pelo Dr. Lucas Coelho na aula de doenças dermatológicas na atenção primária, e lanugem, manchas mongólicas, o eritema tóxico, as manchas salmão, hemangioma, a miliária, o milium sebáceo, a dermatite seborreica, a necrose adiposa subcutânea, as bossas, foram abordadas pela nossa preceptora, doutora Ariane Chiara, na aula de puericultura, que se encontra nessa plataforma também.
O prurigo estrófilo, né? Muito comum, né, na atenção primária. Tem muita mãe que chega pedindo: você pode passar aquela pomadinha de alergia para eu ter em casa, porque ele tem muita alergia de picada de inseto? Esse nome bonito é isso. É uma dermatose de caráter crônico e recidivante também, que ocorre devido a uma reação de hipersensibilidade aos antígenos contido na saliva de insetos, né? E aí tem essa hiperreação, essa hipersensibilidade, e ocorre essas lesões de característica recorrente. O inseto mais comum que está envolvida são as pulgas e os mosquitos. Ao longo da vida dos indivíduos, ocorre a desenvolvimento da tolerância, né? Entre 2 a 20 anos, geralmente, e pode ter a melhora espontânea e a resolução total do quadro na vida adulta. Então, antes o paciente ele tinha essa hipersensibilidade, ocorria as lesões após as picadas dos insetos, mas ao longo da vida o indivíduo vai tendo uma tolerância e não tendo a reação mais. As lesões elas podem surgir minutos até horas após a picada do inseto e resolve-se espontaneamente em cerca de 7 dias. Qual que é o tratamento? Em primeiro passo, nós temos que prevenir a picada, principalmente em regiões endêmicas. Então, nós temos que prevenir com repelente, uso de telas, né? Seja no berço ou nas janelas ou ao redor da cama, os mosquiteiros, e também a higienização para evitar os ácaros, né, em tapetes, ursos de pelúcia, tudo isso é importante. Em todas essas doenças que nós trouxemos, a prevenção é muito importante. No caso do prurigo estrófilo, prevenir a picada do inseto. Nas crianças pequenas, os antihistamínicos de primeira geração podem ser preferidos, por causa que eles provocam uma sedação, melhorando a qualidade do sono, a irritação do paciente, reduz essa irritabilidade causada pelo prurido. Nas crianças maiores em fase escolar, devemos preferir os antihistamínicos de segunda geração, porque eles têm menos efeito sedativo. Então, o paciente de idade escolar, para não ter nenhum comprometimento, né, na sua atividade do dia a dia. Compressa fria ou gelo local também pode ser utilizado tanto para aliviar a inflamação quanto para aliviar os sintomas dos pruridos. Aí eu coloquei diversas imagens, né, das picadas e das reações da hipersensibilidade à saliva dos insetos. O tratamento tópico pode lançar mão de corticoides tópicos, né, como a dexametasona, creme dermatológico 1%, que nós temos na maioria do Remume do país, aplicar uma fina camada de 2 a 3 vezes ao dia, de 3 a 5 dias. A hidrocortisona, creme dermatológico, também a 1%, uma fina camada nas lesões, 3 a 4 vezes ao dia, no máximo 5 dias. E acima de 2 anos, a mometasona creme também pode ser utilizado. Mas a dexametasona e a hidrocortisona temos um mais fácil acesso a elas na rede do SUS. Aqui eu coloquei uma tabelinha sobre o esquema antihistamínico de primeira geração e o de segunda geração. Então, de primeira geração, mais utilizado por nós é a hidroxizina ou a desclorferamina, e aí tem a posologia pela idade e pelo peso. E os antihistamínicos de segunda geração, aqui eu deixei a loratadina e a cetirizina, também a posologia pelo peso, mas a gente tem mais acesso à loratadina mesmo na nossa rede de atenção. Lembrando, né, que o antihistamínico é para aliviar o sintoma. A ictiose. Então, eu trouxe a ictiose aqui. Eu tive um caso de um paciente lactente com ictiose quando eu trabalhava no município de São Paulo. E aí, eu resolvi trazer porque o diagnóstico foi dado na atenção primária. O lactente teve alta, não foi observado no momento que ele estava na maternidade, né? E o diagnóstico foi realizado na atenção primária. Claro que é um paciente de alta complexidade, que a maioria das vezes ele vai ter que ser referenciado, mas o diagnóstico pode ser feito por nós, médicos de família e comunidade. A ictiose é um grupo de doenças causada por alterações na queratinização cutânea
e caracterizado por uma pele escamosa, endurecida, ressecada, que pode lembrar o aspecto da escama de peixe. O grau de acometimento da pele varia de acordo com os subtipos da doença. Eu trouxe os subtipos, mas eu não vou adentrar a todos os subtipos, porque é muito específico. Essa imagem de uma ictiose, imagem de uma ictiose lamelar grave em uma criança, também foi retirada esse foi retirado do Dermanet. A ictiose pode ocorrer isoladamente, ou seja, não é parte de uma síndrome, ou ela pode fazer parte de uma síndrome. O exemplo de ictiose que ocorre isoladamente é ictiose vulgar, a ictiose ligada ao cromossomo X, que é uma alteração genética, a ictiose lamelar, demonstrada na imagem ao lado, a eritrodermia ictiosiforme bolhosa congênita e a ictiose arlequim. Esses são os subtipos, né, que são isolados. Agora, podemos ter casos de ictiose que ocorrem junto com uma síndrome, como a síndrome de Sjögren-Larsson e a síndrome de Refson. Como eu disse novamente, o diagnóstico ele vai precisar de um atendimento da atenção especializada, né? Mas a anamnese e o exame físico é o primeiro contato do paciente com o serviço de saúde. Posteriormente, uma biópsia cutânea e, em alguns casos, os testes genéticos, principalmente pelas né, ligadas ao cromossomo X, as que têm a carga genética envolvida. No caso, por exemplo, da ictiose ligada ao X, tem que ser realizada a avaliação da atividade da enzima esteroidal de sulfatase, isso através da biópsia cutânea. E os testes genéticos, eles devem ser realizados conforme a suspeita clínica e também orientada pelo especialista, o geneticista. Então, o acompanhamento desse paciente com ictiose, ele é um acompanhamento de acompanhamento ambulatorial pela equipe multidisciplinar. E aí envolve o MFC, pediatra, dermatologista, nutricionista, fisioterapeuta, geneticista, e aí, né, esqueci de colocar também psicóloga, porque é um paciente que vai ter uma limitação por causa da sua comorbidade. O oftalmologista, em alguns casos, também deve ser consultado, porque eles têm tendências de teoplacidade corneanas, e aí eu coloquei no final, né? O acompanhamento psicológico é fundamental na maioria dos casos, porque o paciente ele tem uma doença com uma limitação tanto social quanto funcional. Também faz parte do tratamento minimizar os fatores que exacerbam, os hidratantes e os queratolíticos, e algumas vezes profilaxia de infecção. Lembrar que é uma pele que ela tem muitas fissuras e muitas rachaduras por causa do ressecamento e porta entrada para infecções oportunistas. Essa é uma outra foto de ictiose na pele do abdômen de uma criança. Então, vê como que é uma pele espessa, né, queratinizada. A dermatite das fraldas é uma dermatite de contato que ocorre na região de fralda. Muitas vezes pelo abafamento da região de fralda, pelo contato da urina, pelo contato da umidade, né, que fica nessa região. E aí ocorre essa formação dessa dermatite, que é de placas eritematosas confluentes, pode ter edema, descamação é variável, e predominantemente nas áreas que a fralda fica em contato com a pele, né? Então, nas áreas de dobra, por exemplo, nós vemos que é aquela área sã. Na área da dobrinha é onde a fralda úmida com a urina não entra em contato, né, com as fezes. No sexo feminino é muito característico, como na imagem do Atlas do Springer Science, essa W no sexo feminino fica o eritema em formato de W, né? Então, é menos frequente na área de dobras, mais frequente na área de contato íntimo, na área de contato direto com a fralda. E a gente também tem que diferenciar, o Dr. Lucas também trouxe na aula dele de contato da dermatologia na atenção primária, sobre a candidíase na região de fralda. Então, também é um diagnóstico diferencial da dermatite das fraldas, tá? Então, ver que está fazendo o tratamento correto e não está tendo sucesso, ou tem uma característica da candidíase na região de fralda,
temos que pensar no diagnóstico diferencial. Tratamento, né? Os cuidados do tratamento, primordial. O tratamento aqui é as medidas higiênicas e comportamentais, né? Então, a troca de fralda frequente a cada episódio de diurese e ou evacuação, usos de fraldas de alta absorção, às vezes a gente sabe que isso não é possível dependendo da região que trabalhamos, da condição socioeconômica do paciente, evitar as fraldas de pano, a limpeza local, evitar, né, os lencinhos ou produtos abrasivos, os lenços umedecidos com álcool, com muito cheiro, outros produtos abrasivos, preferir o algodão com água morna, utilizar cremes de barreira à base de óxido de zinco, dexpantenol, até o próprio amido, para manter o local bem seco. Manter as crianças, né, isso ser possível, sem fralda por um período do dia, com a pele exposta diretamente ao ar, para ocorrer, né, para essa pele respirar e ficar sem contato com a fralda dessa dermatite. Para quadros mais agudos, mais intensos, que está tendo desconforto local, que não teve boa resposta com as medidas higiênicas isoladamente, também podemos fazer uso de corticoides tópicos de baixa potência, e aí, novamente, a hidrocortisona numa posologia, né, numa porcentagem menor, de 0,5% em creme, 1-2 vezes ao dia na região, por uns 5 a 7 dias. E evitar o uso frequente quando a gente não tem o diagnóstico de uma micose ou de uma lesão fúngica ao redor, né, da nistatina, do miconazol e do cetoconazol, que geralmente são muito utilizados de maneira errônea. Então, o que é importante de todas essas doenças que nós trouxemos? Eu ainda acho que num futuro, num próximo momento, vale uma aula sobre outras características, outras doenças de pele, e outras foram já abordadas. A educação familiar, então evitar a automedicação. Então, é muito comum na prática do médico de família chegando e falar, eu quero ter aquela pomadinha em casa, e aí o paciente faz estoque de pomadinha de neomicina, de dexametasona, de pomada de assadura, nistatina pomada. Então, evitar a automedicação, orientar essa automedicação também é muito importante. As medidas não farmacológicas e comportamentais, que são a base da prevenção e também do tratamento. O curso natural de doenças que são autolimitadas e benignas. E o uso correto da hidratação e dos emolientes. Então, é uma educação em saúde. Princípios gerais é evitar o uso de corticoides de alta potência, educação sobre higiene e hidratação, tratar sempre que necessário a família e o ambiente, avaliar o impacto psicossocial das doenças, né, como a dermatite atópica e a quitiose, por exemplo, que pode ter esse impacto, integrar a equipe multiprofissional quando necessário. Então, conclusão da nossa aula de hoje, as dermatoses elas são comuns e muito manejáveis na atenção primária à saúde, a educação é uma ferramenta central e temos que dar a importância do cuidado integral e o cuidado em rede desse paciente. Bom, essas foram algumas das lesões que eu achei importante trazer, algumas das doenças dermatológicas da infância, que são comuns na nossa prática clínica, algumas não tão comuns, mas nós somos a porta de entrada, outras já foram abordadas posteriormente, e quem sabe numa próxima aula podemos abordar novas temáticas e novas doenças. Obrigada e estou disponível para dúvidas.